Salve, minha galera, tudo bom? Rod Brito na área. Continuando a parte de Era Vargas, vamos fechar esse contexto, essa parte importante da história política do Brasil. E na nossa última parte de Era Vargas, na parte 3 de Era Vargas, nós tínhamos analisado o início da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Estou aqui ao vivo com a minha galerinha do Nono B, galerinha do Nono B do Colégio do Carmo. Se tiver alguma questão, só mandar no chat que a gente vai respondendo aqui ao vivo, tá? Um salve para você que está no canal do Rod Brito no YouTube. Bom, nós vimos que o início da Segunda Guerra Mundial trouxe para o Vargas já um problema para ser resolvido. Eu tinha os dois blocos em disputa, os aliados e o eixo com os países dos regimes nazifascistas totalitários, e o Brasil do Estado Novo Varguista tinha uma organização política muito semelhante a esses regimes de extrema-direita da Europa. Ou seja, quando a guerra se inicia em 1939, com a invasão alemã sobre a Polônia, automaticamente o Vargas tinha um problema para resolver. Ele sabia que não podia apoiar abertamente o eixo, por mais que agradasse os modelos totalitários dos países que compunham o eixo, porque os Estados Unidos aqui na América poderiam, inclusive, se mobilizar militarmente contra o Brasil. Então, o Vargas, nesse início da guerra, pelo menos nos 3 primeiros anos, conseguiu manter uma certa neutralidade. Nós chamamos de uma neutralidade pragmática durante esse início da guerra, não apoiando abertamente nem ao eixo, nem aos aliados. Por mais, e isso é importante a gente dizer, por mais que a sociedade brasileira, boa parte dela, quisesse a entrada do Brasil na guerra, logo de início, apoiando os aliados. Ou seja, a boa parte da opinião pública da sociedade brasileira defendia uma entrada do Brasil ao lado de França, Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética, né, que compunham os aliados naquele momento. Mas o Vargas conseguiu manter essa neutralidade. Você deve se lembrar que, muito por conta disso, o Vargas conseguiu explorar os dois lados, economicamente, e acabou constituindo algumas empresas importantes, né, algumas empresas estatais importantes no Brasil naquele momento. A Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, a Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso. Então, assim, a Companhia do Vale do Rio Doce, né? Então, durante esse período, Vargas começou esse projeto industrial de maneira efetiva. Mas um evento acaba mudando todos esses rumos, né, políticos do Brasil durante a guerra. Em 1942, submarinos alemães vão torpedear navios brasileiros. Cerca de 607 brasileiros, né, a tripulação desses navios, acabam morrendo por esse ataque surpresa dos submarinos alemães. E aí não tinha como mais, né? Quando vem as manchetes dos jornais demonstrando para a sociedade que houve um ataque alemão contra navios brasileiros no Atlântico, aí o Vargas não tinha como manter mais essa neutralidade, declara guerra ao eixo, né? Declara guerra à Alemanha, Itália e Japão, e começa a organizar o envio de tropas brasileiras para o fronte de batalha, para a Europa, para justamente defender os interesses aliados. Em meio a esse contexto, chama a atenção aqui para o seu penúltimo tópico da tela, em meio a esse contexto, em 1943, Vargas vai editar a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, ou seja, um conjunto de leis trabalhistas que vão ser compiladas e agora vão ser garantidas ao trabalhador brasileiro. É claro que a CLT, editada em 1943, já passou por uma série de mudanças, inclusive com a última grande reforma trabalhista que nós tivemos nos últimos anos dentro do território brasileiro,
organizado pelo Congresso. A Maria Fernanda me perguntando por que esses submarinos alemães realizaram esse ataque aos navios brasileiros. Boa pergunta, Maria Fernanda. Na verdade, esse comandante dos navios, e aí me foge o nome dele agora, esse comandante alemão, ele desobedece uma ordem do alto comando da Kriegsmarine, que era a marinha alemã. Havia sido dado uma ordem para que não houvesse ataques a embarcações durante um período de tempo, principalmente embarcações desconhecidas ou que não fossem identificadas. Mas por um surto deste comandante dos submarinos, houve o torpedeamento desses navios, desobedecendo as ordens do alto comando da Kriegsmarine, da marinha alemã. Foi punido, inclusive, por conta disso, né? Porque justamente o Brasil era um parceiro econômico da Alemanha de longa data, de grande tempo. Então, assim, foi uma atitude intempestiva de um comandante dentro do seu próprio submarino, que era da marinha alemã, que acabou atacando navios brasileiros, né? Acabou detonando esse processo. Boa pergunta, tá, Maria Fernanda? Então fica aí para a galera também essa curiosidade. Bom, em 1944, o Brasil envia suas tropas para o fronte de batalha. Nós vamos ter cerca de 25 mil soldados brasileiros sendo enviados ao campo de batalha entre a FAB, a Força Aérea Brasileira, e a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. E os soldados brasileiros, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial foi uma participação efetiva. Isso é importante você refletir, tá? Se durante a Primeira Guerra, ali entre 1914 e 1918, a participação do Brasil foi uma participação secundária na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra, o Brasil teve uma participação efetiva e importante. Eu vejo muitas vezes aparecendo em redes sociais imagens de soldados brasileiros durante a Segunda Guerra com cavaquinho, com pandeiro, rindo, desenhando, escrevendo em mísseis, né, em torpedos que iam enviar, né, em morteiros, perdão, que iam lançar. Mas a participação brasileira foi uma participação importante, principalmente dos pilotos da FAB, a Força Aérea Brasileira, nos ataques aéreos dentro do território italiano. Eu não vou ter aqui agora o mapa da Europa, mas se você mentalizar aonde que foi a atuação das forças brasileiras, principalmente no fronte de batalha, pegando o sul da Itália e subindo pelo território italiano, principalmente na Batalha de Monte Castelo. Houve uma participação importante dos soldados brasileiros dentro desse contexto, combatendo as tropas fascistas de Mussolini. A participação brasileira foi importante na Segunda Guerra, na derrota do ditador Benito Mussolini na Itália, tá? Então eu vejo muitas vezes muita gente fazendo piadas com a participação brasileira na Segunda Guerra, mas houve uma participação efetiva das tropas brasileiras, da FAB e da FEB, e houve, logicamente, a morte de diversos destes soldados que foram ao campo de batalha naquele contexto, tá? Aqui eu tenho os dois símbolos, né, da FAB e da FEB, a FAB com a sua centapua, né, uma ema aí falando, levando em consideração o fato das forças, né, da prontidão da Força Aérea Brasileira, e no caso da FEB, uma cobra fumando. Seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil participar da guerra. E aí a FEB pega esse ditado, né, essa dúvida sobre a eficiência das tropas brasileiras e acaba colocando como símbolo da FEB. Um último comentário sobre a questão da Segunda Guerra Mundial e o Brasil. Aliás, um dos últimos. É fato que as tropas brasileiras, quando chegam na Europa, comparativamente falando, eram tropas muito mal equipadas, né? Há relatos, inclusive, de que os armamentos utilizados pelos soldados brasileiros eram muito ultrapassados se comparado aos armamentos utilizados pelos soldados
durante a Segunda Guerra Mundial no contexto europeu, e que houve, inclusive, doação de armamentos das tropas aliadas para os soldados brasileiros naquele contexto, né? Então, assim, é importante a gente entender todo esse processo de participação do Brasil na Segunda Guerra. E um ponto importante, a participação do Brasil na Segunda Guerra começa a escancarar ou a deixar muito claro a contradição do que era o governo varguista naquele momento. Porque raciocina comigo, o Brasil, quando entrou na guerra, entrou ao lado dos aliados, das democracias. Mas o Brasil do Vargas era um Brasil aos moldes totalitários. E essa contradição começa a ficar muito evidente. Diversos setores da sociedade brasileira começam sistematicamente a se posicionar dentro desse contexto. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, a luta contra o nazifascismo vai estabelecer essa grande contradição da política brasileira, que vivia uma ditadura, só que lutava ao lado das democracias. Vários setores da sociedade começaram a se posicionar. Artistas, intelectuais, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que é criada justamente naquele contexto do Estado Novo, a partir de 1937. Então, há uma mobilização da massa estudantil contra o modelo varguista, diversos órgãos dos meios de comunicação, da imprensa, mesmo com a ação do DIP, mesmo com a ação da censura do Departamento de Imprensa e Propaganda, começam a criticar o governo varguista. Quando a guerra acaba, quando a guerra chega ao fim, automaticamente o Vargas tinha um problema grande para resolver. Porque a sociedade começa a pressionar o Vargas por novas eleições, por uma redemocratização do país. Ele não lutou ao lado das democracias, então que ele implante as democracias que ele defendeu, implante o modelo democrático no Brasil. Esse era o raciocínio. E como a gente diz desde o início das nossas aulas de Era Vargas, né? O Vargas, ele foi um político muito habilidoso. Ele soube muito bem fazer essa leitura política. E o que ele, então, permite que aconteça? Vargas convoca eleições para 1945, ou seja, ele começa publicamente a abrir mão do seu mandato de presidente, porque vai convocar novas eleições para o ano de 1945 e permite o retorno do pluripartidarismo. Por que eu estou colocando esse permite entre aspas? Porque já era uma pressão popular, porque a população já estava pressionando Vargas por esse pluripartidarismo. Pô, professor, mas eu não estou entendendo. Por que pluripartidarismo? Lembra que quando ele deu o golpe em 1937 pelo Plano Cohen, uma das suas ações foi extinguir todos os partidos políticos, só sobrando o partido do governo? Nesse momento, ele vai permitir que partidos políticos se reorganizem no Brasil. Para quem está agora comigo ao vivo, minha galera do Nono B, aí na sua página 53, na coluna da direita, você vai ter os 4 principais partidos políticos que surgem naquele cenário brasileiro. Surgiram mais partidos, logicamente, mas eu vou ter os 4 principais. Quais eram os 4 principais partidos políticos nesse momento? A UDN, a União Democrática Nacional, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PSD, o Partido Social Democrático, e volta à legalidade o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Então, esses 4 partidos eram os 4 principais partidos políticos nesse momento de redemocratização do Brasil. Agora, raciocina comigo. 4 partidos principais. 2 desses partidos, o PTB e o PSD, o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Social Democrático, foram criados pelo próprio Vargas. Olha a esperteza do Vargas aí. Um desses partidos, o PSD, o Partido Social Democrático, ele cria justamente para atender os interesses de uma classe empresarial e latifundiária varguista naquele momento. O outro
o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, ele vai criar para atender os interesses da grande massa de trabalhadores que o apoiam e que sempre o apoiaram desde 1930. Então, assim, mesmo nesse momento de perda de poder, o Vargas soube muito bem conduzir o processo. E mais, quando os candidatos para as eleições de 45 começam a se organizar, um desses candidatos tem a preferência do Vargas. Qual o candidato? O general Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro da Guerra do Vargas. O general Dutra, que se candidatou pelo PSD, era o candidato da preferência do Getúlio. Só que, publicamente, Vargas defendia o Eurico Gaspar Dutra como seu sucessor. Mas meio que às escondidas, ele incentivava as lideranças do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, a iniciarem um movimento popular exigindo a permanência do Vargas na presidência. Olha o pensamento do Vargas. Olha a habilidade política dele. Não tem como negar. Ele era muito hábil politicamente. Então, para o público, ele estava concordando com a abertura política, estava concordando com as eleições e estava apoiando o Dutra. Nos bastidores, havia todo o movimento. E como é que ficou chamado esse movimento? O movimento queremista. Olha aí o último tópico. O queremismo, de apoiadores ligados ao Partido Trabalhista Brasileiro, que começaram a pedir a continuidade do Vargas no poder até que as eleições fossem realizadas. Além disso, o Vargas se aproxima dos comunistas para tentar articular uma continuidade ao poder. Vai propor uma lei antitruste que fica conhecida como a Lei Malaya, o que acaba desagradando os Estados Unidos. Se neste momento você não está lembrando o que são trustes, holdings e cartéis, eu te aconselho que pesquise logo depois que você terminar essa aula, tá? Porque senão eu teria que desviar muito. Então fica aí. Se você não está lembrando, no contexto da segunda fase da Revolução Industrial, o que foram trustes, holdings e cartéis, pesquisa para você entender. O fato é que o Vargas, com a Lei Malaya, propõe uma lei antitruste que, logicamente, vai contra os interesses dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Bom, todo esse cenário político se organiza, todo esse cenário político se desenrola, e em 1945, por uma junta militar, o Vargas é afastado do poder. Agora, presta atenção. Ele foi pressionado. Ou sai do governo por bem, ou sai do governo por mal. Porque quando esse movimento queremista começa a ganhar uma certa visibilidade, qual que foi o grande medo da oposição do Vargas? Que esse movimento fosse a base para o Vargas dar um novo golpe. E aí, logicamente, essa oposição, numa junta militar, vão dar o ultimato para o Vargas. Ou sai por bem, ou sai por mal. O Vargas entende que não tinha mais condições de se manter no poder e sai da presidência. Só que ele sai da presidência deixando transparecer para a sociedade que ele estava saindo por conta própria. Uma sacada. Ele sai da presidência dizendo que estava saindo por questões de saúde, que ele queria voltar para sua terra natal, para São Borja, que ele queria ficar mais próximo da família, cuidar dos seus netos, porque ele já tinha cumprido a sua missão que ele havia prometido lá em 1930. Espertíssimo Vargas, né? Retorna para São Borja. Nas eleições para o Senado, naquela época era possível, nas eleições para o Senado, ele se candidata por 2 estados, pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo, vence nos 2, e esse ponto é importante para você refletir. Porque presta atenção, o Vargas se elege por Rio Grande do Sul e por São Paulo como senador. No Rio Grande do Sul, ok,
é a base política dele, historicamente falando. Mas em São Paulo, lembra que a treta com São Paulo foi desde 30? Lembra da treta de São Paulo com a Revolução Constitucionalista de 32? Ou seja, esses 15 anos do Vargas à frente da presidência serviram também para a sociedade paulista olhar o Vargas com outros olhos, ou pelo menos boa parte mudar a sua opinião em relação ao presidente Getúlio Vargas. Bom, dentro desse contexto, o que acaba acontecendo? Vargas escolhe ser senador pelo Rio Grande do Sul, dentro daquele momento, dentro daquele contexto, logicamente deixa a presidência. José Linhares, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, acaba assumindo o poder, né, até que as eleições ocorram de maneira normal. As eleições ocorrem e automaticamente nós vamos ter a eleição do candidato apoiado pelo Vargas. Olha a influência do Vargas, olha o poder do Vargas. Ele sai da presidência, se elege como senador por 2 estados diferentes, e o candidato que ele apoiou, o general Eurico Gaspar Dutra, acaba sendo eleito como novo presidente da República do Brasil. Nesse momento, acaba o período da Era Vargas e inicia-se o período da República Populista no Brasil. Bom, vamos fechar toda essa parte com um grande resumo? Vamos fechar essa parte com uma grande retomada? Vamos lá, então? Então, me acompanha. Características gerais do governo Vargas. Um governo populista, e o fenômeno do populismo foi um fenômeno característico da América Latina naquele momento. Por que populista, tá? Porque o discurso varguista, ele agradava a grande massa. E com esses discursos de grande repercussão, ele conseguia levar a sociedade para um lado ou para o outro de acordo com seus próprios interesses. Ok? Então, esse discurso varguista, populista, de massa, não foi só do Brasil. Eu também tive discursos populistas com Juan Domingo Perón na Argentina, com Lázaro Cárdenas no México, por exemplo. Então, é um fenômeno histórico ali da América Latina das décadas de 30, 40 e 50. Ok? Além de populista, com o Vargas, o Estado se transformou no mediador dos conflitos sociais. O que significa isso? Significa que nas relações sociais, era o Estado, era o governo que mediava esses interesses. Como, por exemplo, os interesses conflitantes entre empresários e trabalhadores. O Estado fazia essa mediação entre um grupo e outro. Além disso, o Estado varguista foi um Estado nacionalista. Nacionalismo econômico, com a criação de diversas empresas estatais e de várias obras públicas. Durante o período da Era Vargas, o governo adotou uma postura intervencionista, tal qual o governo norte-americano com o New Deal do Franklin Delano Roosevelt. A gente vai retomar isso um pouco mais à frente, tá? Então, seguindo o New Deal do Roosevelt, o governo varguista também se transformou no governo intervencionista. O controle dos trabalhadores, através da CLT, das leis trabalhistas, né, que vão fazer com que o Vargas tenha uma maior aceitação junto à massa trabalhadora. A utilização constante da propaganda, principalmente através do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que cria a imagem do pai do trabalhador, né, do pai dos pobres, fabrica a imagem do grande líder. Houve, durante esse processo varguista, um descaso com os trabalhadores rurais, o privilégio das leis trabalhistas, privilégio entre aspas, mas as leis trabalhistas acabaram recaindo exclusivamente para os trabalhadores urbanos. Houve uma aproximação varguista com as camadas populares, urbanas, logicamente, um incentivo ao mercado interno, a um processo industrial nacional, uma recuperação do preço do café por meio de medidas drásticas, como a queima de parte dos estoques para regular os preços. Nós vimos isso logo no início do governo varguista. E
uma das grandes marcas do governo varguista, do período da era Vargas, de 30 a 45, o incentivo à indústria nacional, principalmente à indústria de base. Nós já vimos, inclusive no início dessa nossa aula, indústrias como a Chesf, como a CVRD, como a FENEME, como a usina de Paulo Afonso e como a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? Além de nacionalização de algumas refinarias de petróleo, que vão dar origem ao ideal que se consolida em 53. Para a gente finalizar essa nossa parte de era Vargas, lembrando, Vargas deixa a presidência em 45, mas retorna eleito em 51. E aí governa o Brasil de 51 a 54, quando acaba, logicamente, não é spoiler porque você já sabe, quando acaba cometendo suicídio em 54. Em 53, a criação da Petrobras, mas isso é um fato mais à frente, mas isso já é em República Populista.